Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, 2 Pedro capítulo 3, versos de 11 a 18, Pedro fala sobre a segunda vinda de Jesus. E é essencial que ele diz: vivam hoje esperando o amanhã. O texto diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas, porém, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também torcem as demais escrituras, para o propósito, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. No capítulo 3 de 2 Pedro, nos primeiros 10 versículos, Pedro nos diz que, da primeira vez, a terra foi destruída pela água, que é o dilúvio que aconteceu no tempo de Noé. Mas na segunda vez que a terra vai ser destruída, ela não será mais destruída pela água, ela será destruída pelo fogo. Por isso, ele fala dessa destruição que vai acontecer. E é interessante que ele faz questão de dizer que Deus espera que nós vivamos de algumas formas. Primeiro, se nós esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus, nós devemos viver de forma santa e piedosa. Sem santificação ninguém verá a Deus. E a santidade, ela precisa vir acompanhada de piedade, porque senão é apenas misticismo. Então, olha, santidade e piedade. E mais, empenhe-se por viver em paz, imaculados e inculpáveis. Em paz, tende paz com todos. Paulo diz: no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. E não só isso, não só viver em paz, mas também imaculados, sem mancha. A nossa vida deve ser uma vida sem mancha. A nossa vida deve ser transparente, porque nós somos servos de Deus. E não só isso, inculpáveis. Ou seja, nenhuma culpa deve perdurar ou passar sobre a nossa vida. E Pedro continua dizendo: guardem-se para não serem levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais. Pessoas que não têm princípios morais, pessoas que vivem na lama, para eles a melhor coisa é que todos estejam na lama. A minha mãe dizia uma frase, né? Ela dizia que na boca de quem não presta ninguém vale nada. E isso é ótimo para aquelas pessoas que não têm princípios morais. Quanto mais eles arrastarem para essa fossa, para eles vai ser melhor. E Pedro faz questão de dizer: olha, cuidado, guardem-se para não caírem. E não só isso, né? Não percam a firmeza. Cuidado, cuidado. Se tem algo que nós temos que entender, é a palavra de João, lá em Apocalipse: aquele ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade aos nossos princípios, aquilo que nós cremos. E Pedro termina dizendo: cresçam na graça e no conhecimento enquanto esperam a volta do Senhor Jesus. É fundamental pensarmos nisso. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, subindo aos céus, os discípulos ficaram assim, olhando para os céus. E o anjo disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará. Ou seja, enquanto Jesus não volta, a nossa vida continua e nós devemos vivê-la para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Fique em paz, tenha um bom final de semana.
No domingo, 19 horas, no YouTube, Pique Taguatinga, temos o nosso culto e nos vemos novamente na segunda-feira. Fique em paz, que Deus nos abençoe e até lá. Um abraço.